Gente, hoje eu vim falar sobre o desfraude. Muitas mães que eu conheço, na idade da minha filha, que vai completar 2 anos, começam a se preocupar com o desfraude da criança. As mães criam uma expectativa muito grande de quando a criança vai desfraudar. E acabam começando muito cedo o processo de desfraude das crianças. Eu observo que muitas vezes a mãe não espera a criança dar os sinais de que ela está pronta para desfraudar. As mães se antecipam a esse momento. Então, existem consequências para um desfraude na hora errada. O processo pode até demorar mais do que o que fosse necessário, simplesmente pelo fato da criança não estar pronta ainda. Né? Então, mais ou menos a partir dos 18 meses até os 4 anos de idade, é um momento em que a criança pode ser desfraudada ou pode desfraudar, mas não é a gente que decide. A gente tem que simplesmente observar se a criança está pronta ou não, preparada ou não. A minha filha, por exemplo, falando por mim, ela já tá vai fazer 2 anos daqui a 2 meses e ela ainda não está pronta para o desfraude. Por quê? Porque ela não avisa. Ela não avisa nem quando faz xixi, nem quando faz cocô. Apesar da gente já estimular, a ela avisar, já oriento, já falo, já mostro quando eu vou ao banheiro. Tem curiosidade? Tem, mas ela ainda não avisa. Então, isso é um fator que já me deixa mais tranquila para que eu não fique ansiosa nesse processo de desfraudá-la. Então, o mais comum entre as crianças é por volta dos 2 anos e meio a 3 anos. Então, antes disso, mãe e pai, não fiquem ansiosos demais. Observem sua criança, observem o que eu vejo muito, as recomendações dos pediatras, começar com o desfraude diurno e permanecer com a fralda durante a noite. Isso por volta dos 2 anos e meio, 3. Quando a criança já começar a avisar que quer fazer xixi, que quer fazer cocô. E aí você começa a fazer o desfraude diurno e mantém a fralda durante a noite. Quando a fralda começar a amanhecer seca, quer dizer que a criança já conseguiu controlar durante a noite também. Aí você começa a fazer os testes para desfraudar durante a noite. Então não antecipem isso. Não criem essa expectativa e não gerem essa imposição na criança, porque vai atrasar mais do que o que seria uma coisa mais fácil e mais tranquila. Quando a criança começa a ir para a escola também, por volta dos 3 anos, a maioria já estão na escola, as professoras ajudam muito nesse processo e as outras crianças veem as outras crianças. Então, elas vão muito pelo exemplo. Elas vão copiar as outras crianças que já estão desfraudadas e fica tudo muito mais fácil. Eu queria só ler aqui também, para terminar esse vídeo, um post que eu recebi de uma amiga, Tati, falando da maternidade _ rotina, no Instagram, falando que as consequências negativas para a criança do desfraude antecipado, né? Onde a criança não está no momento ainda de desfraudar. Quais são? Ela pode ter infecção urinária, pode ter bexiga hiperativa, pode ter retenção urinária ou fecal, pode ter constipação, entre outras coisas mais sérias. Então, por isso, evite condicionar sua criança. Não ofereça recompensa. Além da fralda se tornar desnecessária, a criança precisa estar pronta física e emocionalmente e precisa querer usar o vaso ou o piniquinho. Então, é isso que eu queria deixar aqui de recado sobre o desfraude. Eu vejo muitas mães com criança de 1 ano e meio já querendo desfraudar. Tem mães que conseguem, mas na base de muita luta, de muita insistência e de até um pouco de sofrimento para ambas as partes. Então, fica aqui a minha dica e o meu pensamento.